Prazer estar com os irmãos na casa de Deus. Eu espero mesmo que o amor flua de uns para os outros. E se ele fluir de uns para os outros, de certeza que ele flui para o Pai também. Porque a nossa comunhão é uns com os outros e é com o Pai. Mas se ela não for verdadeira entre nós, ela também não é possível para com Deus. Portanto, obrigado. Obrigado. Eu ainda sou dos tempos antigos, o meu carro trabalha a água. Formidável. É melhor do que aqueles que têm motor avariado, não têm óleo, não têm nada. Eu trabalho a água. Sai mais económico. Neste mês eu só prego Natal. Pronto, paciência. Lá têm vocês que ouvir. Mas é que só tenho um mês no ano para falar sobre o Natal. Entendo, eu tenho 11 meses para falar dos outros livros todos. Mas Natal só tenho um mês. Então eu tenho que aproveitar ao máximo, porque a partir do dia 27, 28 já não pode ser Natal, já tem que ser Ano Novo. E depois do dia 1, já não é Ano Novo, já está tudo normal outra vez. Então podemos ir arranjar outros textos. Mas este ano, vocês sabem, este mês eu só prego Natal, mas este é o mês mais difícil para mim de saber o que pregar. Porque a história do Natal é só uma, já a prego há 43 anos e já não sei mais o que dizer. A dificuldade que eu tenho de alterar o ponto 1 para o ponto 2, o 3 para o 1, que é para ver se parece diferente, arranjar umas ilustrações novas. Agora já se pode usar tecnologia. Antigamente não podíamos dizer, olha, vou-te mandar um emoji de Natal. Não, então agora podemos usar isso. Antigamente não. Antigamente era tudo escrito à mão e posto no correio. Não é? Então não é como agora. Era preciso muito mais criatividade para mandar uma carta escrita à mão e fazer um bonequinho no fim a dizer love you e coisas do género. Agora não. Agora está ali corações, mãozinhas. Isso não tem jeito. Mas quando chega o Natal, há alguma coisa especial. Não é? E eu espero que não sejam as prendas. Porque senão este ano a coisa vai ficar preta. Nós já combinámos, eu não dou a ti, tu não dás a mim, ficamos amigos à mesma. O que conta é a intenção. E o meu coração está cheio de boas intenções. Também se for a comida, olha, pode ficar estragado, porque a médica disse que eu tenho que ter cuidado. Tenho aqui as minhas análises dizem umas coisas, e eu não gosto de dar ouvidos aos outros, mas àqueles têm que dar. Então, se o meu Natal for baseado naquilo que eu vou comer, também não vai ser grande coisa. Se o Natal for pela oportunidade de estarmos juntos e estar a família junta, aí eu ganho a vocês. Porque este ano, pela primeira vez em muitos anos, eu vou ter a minha família junta. Minha família é pequenina. Eu, a minha mulher e 2 filhas. E os genros. E os 2 netos. Somos poucos. Mas há anos que a minha filha foi para a Inglaterra e nos últimos 3 anos ela não voltou a Portugal. Foi agora uns dias em outubro. Mas vem agora 6 dias no Natal, então eu vou para fora de Lisboa. Eu moro em Lisboa, vou passar o rio para o outro lado e fico logo à beirinha do rio, numa casa do meu sogro, para podermos estar todos juntos. Portanto, eu não posso dizer mal do Natal em família, porque este ano eu vou ter Natal em família, ao contrário de muitos de vocês. Mas não se preocupe, eu também já sei o que é isso. Já passei longe de todos e de tudo, e foi dos melhores natais da minha vida. E é isso uma das coisas que eu vos quero dizer hoje. Se o Natal não é isto, não é aquilo, antigamente, para nós, Natal era para estrear roupa nova. Era o único dia do ano em que se estreava roupa nova. Nova, para quem como eu, era filho único. Para quem tinha muitos irmãos, era a roupa do irmão mais velho, que era aproveitada e pronto. Agora, graças a Deus, durante todo o ano, vamos aos chineses, vamos aos saldos, vamos às promoções, vamos aos outlets, vamos a todo lado. Graças a Deus, esse já não é o nosso problema. Então, o que é que fica para o Natal? Se calhar temos que voltar àquilo que é o Natal. E se calhar a única coisa que fica é Jesus. E o meu desejo, e o desejo de todos os irmãos de Lisboa para vocês, é que vocês tenham um Natal muito,
muito feliz com Jesus. Esqueça as outras coisas. A única razão para o seu Natal ser feliz chama-se Jesus. Porque Natal não é nenhuma das coisas que falamos. Natal é Jesus, ponto final. E se o Natal for feliz, então desejamos que o próximo ano seja extraordinário. Apesar dos mais línguas que andam aí a dizer que vai ser terrível, apesar de só daqui a 4 anos é que vocês podem tentar outra vez que o amarelo venha ao de cima. Mas depois nós rimos num dia, no outro dia a seguir chorámos também. Pronto, então estamos iguais, estamos empatados nisto. Mas que 2023, apesar de tudo o que dizem e prometem e profetizam esses comentadores, esses politólogos e esses economistas que fazem um quadro tão negro, mas eu desejo que seja um ano de luz, de bênção, da presença de Deus na vossa vida, um tempo de vitória, de crescimento em todas as áreas, inclusive na área financeira, na área profissional, que a vossa relação familiar ganhe raízes que ainda não tem, que a vossa relação com os filhos ou com os pais cresça, se fortaleça, e que verdadeiramente os profetas da desgraça estejam errados. Vocês sabem, em 2020, a gente já não se lembra, já foi há 2 anos, mas em 2020, no princípio do ano, todos esses videntes, profetas, bruxos e adivinhos disseram que 2020 ia ser o melhor ano das nossas vidas, ia ser um ano extraordinário. Então não foi, nunca tivemos tantas férias. Passámos quase o ano todo de férias. Ora, se eles estivessem calados, não tinham tido juízo. Agora eles dizem o contrário. E a minha expectativa é, como Deus gosta de os contrariar, aquilo que eles dizem que vai ser terrível, para nós seja bênção. E pode ser por causa de Jesus. Então este ano eu estava a dizer, Senhor Jesus, o que é que eu vou falar no Natal? O que é o Natal? O que é que eu vou dizer? E Jesus levou-me a Gálatas 4:4. Vocês podem pôr aí Gálatas 4:4. Eu não vou pregar sobre Gálatas 4:4. Mas se vocês puserem aí, vocês vão ver que esse versículo, não é preciso tantos técnicos, é só um versículo, só um. Gálatas 4:4 tem uma frase e uma expressão que não se usa mais na Bíblia. Diz assim, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, até acertei, estão a ver? Deus enviou. Mas quando é que Deus enviou? Quando o tempo tinha atingido a sua plenitude. Porque a plenitude significa o tempo completo, perfeito, acabado. Então, a grande coisa que eu aprendi sobre o Natal este ano é que, tal como o Natal só aconteceu no momento em que Deus quis e não no momento em que os homens pediram, também a bênção de Deus e a resposta de Deus na minha vida não vem quando eu peço, quando eu exijo, quando eu reivindico, quando eu declaro e obrigo quase Deus, e Ele ri-se, mas no Kairos. E sabe o que é Kairos? Tenho que botar figura. Kairos é uma palavra grega, significa o tempo perfeito e completo de Deus. Porque Deus vive fora do tempo. Ele é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Ele vive fora do tempo. Ele vive no eterno presente. Nós vivemos no tempo, no cronos. Por isso temos cronógrafos, temos relógios para marcar o dia e a hora. Para Deus não. Para Deus é sempre presente. Então, quando Ele entende que o seu plano chegou ao momento de se cumprir, Ele cumpre. E não adianta pedir antes, nem chorar, nem fazer birra. Porque para nosso bem, Deus não se deixa mover pela nossa ignorância. Porque eu nunca sei quando é o momento certo. Agora dói, agora eu digo, Deus tira a dor. Mas às vezes eu digo, não, deixa ter a dor aí um bocadinho, que faz-te bem, para tu perceberes. Pronto, Deus, tu sabes. Não é esta a resposta que ao longo da vida, e nós já somos crentes há muitos anos, aprendemos a dizer, quando parece que tudo está fechado e parece que Deus não nos ouve nada, nós sabemos, é mentira, Ele ouve. Mas não é a altura, então Ele vai fazer na altura. Então nós aprendemos a dizer, Deus, tu sabes. E neste Deus, tu sabes, nós dizemos, Deus, eu estou satisfeito e fico satisfeito, porque tu te moves no teu tempo.
Esse Natal é o tempo certo de Deus para enviar Jesus. Natal pode ser também tempo para muitas outras coisas. Vou ler um texto sobre o Natal que vocês conhecem, se quiserem pôr. Lucas 2, 15 e depois o 20. Lucas 2, vocês sabem qual é, aquele capítulo maravilhoso que fala, tem o primeiro espetáculo com lasers e com tudo que houve na história. É esse. Mas nós vamos ler 2 versículos que não têm, parece, nada a ver com isso. O versículo 15 diz assim: aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Parece que não tem muito com o Natal. Depois o versículo 20, o versículo 20 diz: voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E aquilo que eu queria frisar para vocês é que Natal, podem ter a certeza, é tudo aquilo que nos foi dito e prometido. E eu espero que, tal como os pastores, vocês, pela vossa experiência cristã e pela vossa vida, possam não olhar para o Natal como uma historinha, uma coisinha, uma historinha. Não, mas como um milagre extraordinário que demonstrou tudo o que Deus é e como Deus é. Sabe o que é o Natal? O Natal é uma obra prometida, profetizada e executada por Deus no seu tempo. Entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, passaram 400 anos. Não parece, nós é só fazer assim, já está no outro lado. E se for no portátil ou no tablet ou onde for, um clique do rato e passou do Antigo para o Novo Testamento. Mas em tempo real foram volta de 400 anos. Os piores 400 anos que Israel já passou. De tal maneira que eles são usados para nos dizer o que será o sofrimento de Israel na fase final da tribulação, na grande tribulação com o Anticristo. 400 anos de sofrimento e dificuldade para o povo. Mas, ao fim de 400 anos, do povo sempre estar a orar e a pedir e a dizer: Senhor dá, Senhor faz, Senhor vem libertar o teu povo, Senhor cumpre as promessas. 400 anos. Meu Deus, eu espero que aquilo que o Senhor tem para nós não demore 400 anos. Senão, ou nós vamos viver muito, ou então nunca vamos receber. Mas as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. Se nós não tenham dúvida disto. Isaías 9:7 termina com estas palavras: e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Na versão viva, creio que é da versão viva, da Bíblia Viva, uma paráfrase brasileira, diz que o Senhor Todo-Poderoso, Ele irá velar cuidadosamente para que tudo seja assim. Amém. O que Ele diz vai ser assim. Quando Deus pensou antes de haver céus, antes de haver tudo, quando ainda era Deus sozinho, Ele na sua mente planeou, viu tudo aquilo que iria acontecer pela eternidade. É verdade. E no momento certo, Ele transforma pensamentos em realidades. Os decretos transformam-se em obras. E Natal foi uma obra de Deus. Porque antes da criação do mundo, antes de tudo, já o Cordeiro de Deus estava crucificado. Jesus não foi uma alternativa de última hora, não foi uma solução que Deus teve que arranjar, porque os homens fizeram tantos disparates, as coisas estavam tão más, e Deus, para ver se ainda conseguia segurar as coisas, pensou: o que é que eu vou fazer? Já sei, vou mandar alguém que vai resolver o assunto. Não, ainda nós não existíamos, e aqui se vê o amor de Deus, que ainda antes de haver o homem, Ele já sabia aquilo que o homem iria fazer de errado, e mesmo assim criou-nos. Mas Ele diz assim: eu vou criá-los, tenho que arranjar uma solução, e a solução chama-se Jesus. Por isso o versículo 6 de Isaías 9 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu.
Então, no tempo certo, no tempo exato, o homem perfeito nasceu e o Filho de Deus nasceu também. E os dois se encontraram na pessoa de Jesus. Natal é então o quê? De acordo com Lucas 2, uns versículos antes daquele que nós lemos o 25 e o 30, mas chegamos ao 14, quando os anjos aparecem e anunciam, o que é que eles dizem? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então Natal é tempo de revelação do plano e da vontade de Deus. O que é que Deus quer para nós? Paz. Deus quer paz na terra. O que é que Deus tem para nós? Tudo o que nós não merecemos. Ele é um Deus de boa vontade. E esta revelação do poder de Deus e do propósito do Natal acompanha-nos até hoje. Quando Deus hoje fala para ti, Ele fala paz à tua vida. Paulo sabia isto de tal maneira que ele dizia: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz. Deus fala paz. Deus fala vida. Deus é o Deus que abençoa. Boa vontade? Sim. Porque pela graça somos salvos. Por meio da fé. E isto não veio de nós. É uma dádiva de Deus. O Deus de boa vontade, o Deus de amor, o Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, amou-nos apesar de. E veja que nós não nos amamos a nós próprios, apesar de. Quantas pessoas aqui têm dificuldade em se aceitar tal como são? Em se perdoar a si próprios? O Deus que tudo sabe, amou-te. Amou-te quando sabia que tudo o que tu ias ser e fazer. Ele amou-te e Ele perdoou-te. Quem és tu para não perdoares e não te aceitares? Tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu fizeste, todos os teus erros e falhas, até como cristão, nada te pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque esta é a mensagem do Natal. Então levanta a tua cabeça e fica feliz, porque o desejo de Deus para ti é paz e é graça. Esta boa vontade é graça inexplicável e maravilhosa de Deus. Natal, por causa disso, é tempo de reconciliação dos homens com Deus. Não de Deus com os homens, porque Deus nunca zangou connosco. Nós é que pecámos, nós é que nos afastámos, nós é que ficámos separados. Então, o milagre da cruz é que pela cruz Deus nos reconciliou consigo. Não foi Deus que se reconciliou connosco. Ele pegou em nós e fez tudo para nós nos reconciliarmos com Ele. Então, sem dúvida, Natal é tempo de perdão e reconciliação. Mas se é tempo de percebermos que agora Deus nos dá esta possibilidade, então temos a chamada das Escrituras a dizer: e também vós deveis perdoar àqueles que vos têm ofendido. Porque se vós não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Natal é tempo de perdão e reconciliação. Onde é que já estão as prendas? Onde é que está já isso tudo? Tudo isso perdeu o seu valor e o seu interesse perante esta chamada de Deus neste Natal. Deus neste Natal chama-te para o perdão e para a reconciliação. Alguns de vocês estão tão magoados com outras pessoas. Alguns de vocês deixaram a vossa terra e vieram para aqui não apenas à procura de uma vida diferente, mas porque queriam fugir de relacionamentos que vos magoaram, que vos feriram e os quais ainda são como que espinhos dentro de vocês. Se tu queres ter um bom Natal, quebra tudo isso, limpa tudo isso, deixa que a unção de Deus afaste e leve tudo isso e enche-te de paz. E em relação aos outros, tem boa vontade. Pastor, o pastor fala, é fácil vocês falarem, mas se o pastor soubesse aquilo que eu passei, se o pastor soubesse aquilo que me foi feito, sabe uma coisa, eu não quero saber. Já me bastam as minhas coisas. Ao menos hoje deixem-me ficar só com as minhas. Porque a partir da manhã já lá tenho aquela gente toda para pôr as deles também cá em cima. Mas hoje são só as minhas.
É verdade que eu não sei o que tu passaste, mas sei o que o meu Jesus passou. Sei o que o meu Jesus sofreu. E mesmo assim, Jesus amou o mundo de tal maneira que se deu a si mesmo, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque João 3,16 tem duas leituras. Podes ler que o Pai amou o mundo de tal maneira, ou podes ler que Jesus, que é Deus com o Pai, nos amou de tal maneira que se deu a si próprio. E Paulo explica isto quando, em Filipenses 2, ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era Deus, mas para ele isso deixou de ter importância para se fazer homem. E depois achava da forma de homem humilhar-se até ser um servo, e depois, quando era um servo, ser obediente até à morte de cruz. Eu sei o que ele passou. Porque eu não deixei nada. Posso ter deixado uma casa, um carro, umas pessoas, mas ele deixou a glória. E por isso, no fim, em João 17, ele diz: Pai, volta a dar-me a glória que eu tinha contigo. Já fiz o que tinha a fazer. Já glorifiquei o teu nome. Dá-me agora aquilo que é meu. Irmão, se tu não estiveres pronto a pôr de lado as tuas razões, os teus direitos, aquilo que te pertence, e não estiveres pronto a ter o sentimento que houve em Jesus, de dar, de se dar, de perdoar, de pagar ele o preço. Porque, sabe, ele não tinha que pagar o preço. Quem tinha que pagar era eu e eras tu. Quem tinha pecado éramos nós. Quem magoou Deus fomos nós. Quem saiu da presença de Deus fomos nós. Quem matou, quem roubou, quem adulterou, quem traiu a sua família, quem fez 30 por uma linha não foi ele, fomos nós. No entanto, ele veio, pagou e perdoou. Quem sou eu? Cantávamos o corinho há uns anos, Pedro, não sei se te lembras. Aquele corinho que diz: sou amado, posso amar-te. Sou amado, és amado, posso amar-te também. Depois diz assim: porque aquele que tudo sabe me amou. Deus não é um Deus ignorante, esquecido ou que é apanhado de surpresa. Ele é o que tudo sabe e mesmo assim me amou. Natal é tempo de perdão. Talvez seja tarde. Talvez alguns dos que magoaram já não estão cá. E inexplicavelmente continua cheio de mágoa e de rancor. Limpa isso agora. Em Hebreus somos desafiados a chegarmos ao trono da graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Natal é tempo para tu viajares até ao trono da graça e ali limpares o teu coração e deixares tudo o que é mágoas, tristezas, ódios e rancores. Porque Natal é tempo de paz e de boa vontade. Natal é mais coisas. Mexi onde não devia e de repente fiquei aqui com um texto de um tamanho e depois muito pequenino. Agora já está normal outra vez. Natal, eu agora gosto desta. É tempo do sobrenatural invadir o natural. Porque foi no Natal que aconteceram milagres inexplicáveis. O imperador romano sonhou que precisava de saber quanta gente tinha na sua parte do império chamada Palestina. E por causa disso, uma grávida de 8 meses e meio é obrigada a fazer uma viagem de burro. Veja, hoje nem de avião vos deixam fazer, senhoras. Maria teve que fazer de burro para vir de Nazaré até à Galileia. Para haver Natal, teve que haver milagres. E um dos milagres foi pôr Maria em Belém. E o milagre aconteceu. O segundo milagre é que a mãe de Jesus, e naquela altura as meninas já sabiam, muito mais do que algumas de hoje sabem, elas já sabiam que os bebés não vinham de Paris, no bico da avestruz. Elas sabiam o que era preciso fazer, da cegonha, sim. Elas sabiam o que era preciso fazer para os bebés nascerem. Eu digo que hoje estas não sabem porque vemos tantas adolescentes, infelizmente, ficarem grávidas. Se elas soubessem, isso não acontecia. Mas Maria sabia como era e ela disse: Senhor, como é que vai ser isso possível, visto que eu não conheço homem algum? Eu sou virgem.
E o Senhor disse, então não te lembras que eu já disse que ia tratar disso? Isaías no capítulo 7 e no versículo 14, o que é que ele diz? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o anjo prometeu-lhe isso. Outro milagre que aconteceu. Mas Jesus não podia vir sozinho. Ele era demasiado importante para vir sozinho. Vocês sabem que Jesus era muito importante. Nasceu naquele dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno. E se os outros reis e imperadores, naquela altura, nunca viajavam sem mandar primeiro o pessoal do protocolo para tratar das coisas todas, Jesus teve alguém do protocolo que veio antes dele para tratar de tudo. Chamava-se João Batista. Mas teve que haver ali outro milagre, porque a mãe de João Batista era estéril e já estava fora de idade. Já era como Sara. Ela e o marido já estavam... Olha, já se contentavam com fazer festinhas aos netos dos vizinhos. Não tinham os delas. E um dia o anjo apareceu. E Zacarias ficou tão espantado que nem acreditou à primeira e por isso foi castigado e ficou mudo. Mas Isabel deu à luz. E o menino foi chamado como o anjo mandou, João. E em João se cumpriu a profecia que diz, eis que eu venho diante do Senhor para preparar o seu caminho. Naquela altura, cada vez que um rei viajava, não apenas iam os funcionários do protocolo, estava a brincar, mas ia também a Brigada das Obras. Tinha um nome próprio, um nome lá latino que eu agora não tenho na cabeça. Tenho aqui noutro texto, mas não vale a pena ir à procura. E essa Brigada das Obras, sabe o que é que ela fazia? Percorria todo o caminho que depois aquele grande rei, imperador, governador, sei lá o que fosse, tinha que percorrer e a ver se as estradas estavam boas. Precisávamos de uma equipa dessas cá em Portugal para tapar os buracos todos. Se as descidas eram muito fundas e as subidas muito íngremes, eles faziam um aterro para que o caminho fosse mais plano. Se fosse necessário, fazia-se pontes para que o rei que viajava numa carroça de primeira classe, que era aquilo que era naquele tempo, naquelas carruagens, fizesse a viagem o mais confortável possível. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. E quando ele começou a dizer, arrependei-vos, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Quando Jesus começou a pregar, Mateus fala disto, Jesus começou a pregar e pegou onde João largou, parecia uma corrida de maratona. João passou-lhe e Jesus começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus começou a pregar, João já tinha dado o batismo do arrependimento. E Jesus apenas veio anunciar o amor, a graça de Deus para todos os homens. Natal é um tempo sobrenatural. Há milagres que são feitos. Pela primeira e única vez na história, o mundo natural e o mundo espiritual se juntaram. Pela primeira, não. Já tinha acontecido nos dias de Eliseu, lembram-se? Eliseu, ele via os dois mundos. E por isso, no dia em que o rapaz, o servo, saiu de casa para ir bocejar à rua, porque era feito bocejar dentro de casa, veio bocejar à rua, ele olhou e viu os exércitos da Síria à volta e gritou, ai meu senhor, estamos desgraçados. E dentro de casa, Eliseu nem saiu. Ele disse, ó senhor, abre os olhos do moço para que veja. E aquele moço foi o primeiro que viu os exércitos de Deus, que rodeavam os exércitos da Síria. Natal é símbolo de milagres, de amor, de graça. É o sobrenatural operando para que o plano e a vontade de Deus se cumprisse. Meu irmão, minha irmã, tu que julgas que és um fraco, que não há grandes hipóteses para ti, desengana-te. O sobrenatural está pronto para invadir o teu natural, para que a tua vida seja aquilo que Deus tem planeado para ti. E quem determina o teu futuro é Deus e és tu, não são os outros.
deixa o vizinho, o pai, a mãe, o sogro, a sogra. Então o sogro e a sogra são especialistas em fazer profecias destas. Deixa tudo isso de lado, chega-te a Jesus e crê que o Deus eterno poderá operar na tua vida de tal maneira como operou naqueles dias, para que o seu plano e a sua vontade se cumpram perfeitamente. O único milagre que o Senhor não fez, ou não faz hoje, é aquele que ele fez a Josué, que parou o tempo. A nós não para. Eu lá vou olhando para aqui, a ver se esta hora bate certa com este. Ainda tenho um bocadinho. Natal é tempo para crer em Deus, para desenvolveres a tua fé e para anunciares a história mais maravilhosa que existe. Quando eu era assim, mais novo, apareceu um filme que era mesmo, o nome dele em português era A História Maravilhosa. Vocês lembram-se? Tinha aquele cão muito grande. Era um miúdo que ia, não sei, para um mundo, para um reino, em que tinha um cão muito grande e tinha umas coisas. Era a história maravilhosa. Mas eu quero dizer que a verdadeira história maravilhosa. João, como é assim, João era prático. Acho que João era prático demais. Ele contou isto tudo e disse assim: o Verbo fez-se carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. É o Natal de João. Não tem palhinhas, não tem burrinho, nem vaquinha, não tem pastores, não tem ovelhinhas, não tem nada. É só o Verbo fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 14. Oh, que Natal tão seco, o de João. Eu dou graça. Marcos ainda é pior, nem fala dele. Diz, não vale a pena falar do Natal. O importante é o Jesus grande. E ele começa logo a falar do Jesus grande. Mas Mateus não. Mateus falou do anjo, da conversa com José. Lucas falou do anjo a falar também com Zacarias, a falar com Maria. Por isso nós sabemos esta história. Esta é verdadeiramente a história mais maravilhosa. Não só porque tem luzes, vozes, coros celestiais, não só porque foi um espetáculo extraordinário, mas porque era a confirmação da fidelidade de Deus, de que Deus move-se no seu tempo, e tudo aquilo que eu não posso e que tu não podes, Deus pode e Deus faz. E tudo aquilo que Ele já falou, Ele vai cumprir. E tudo aquilo que Ele já confirmou no teu coração, os teus olhos vão ver por causa do Natal. Então, tens de pregar, tens de anunciar esta história, mas também tens de perceber que a coisa mais importante que pode acontecer a um homem ou uma mulher não é ganhar nem o euro milhões, nem é fazer nada disso. É Cristo nascer na sua vida. E como isto vai acontecer? Como é que eles crerão se não houver quem pregue? Tu és aquele que neste Natal é chamado para pregar, para anunciar. Um irmão de lá, de Lisboa, telefonou-me um dia destes. Diz assim: pastor, eu fui convidado para no sábado ir a uma festa. Pastor, acha que eu posso ir? Eu digo: irmão, claro que pode ir. Mas eu estou aqui a pensar uma coisa. Eu vou pedir a autorização e eu só vou, se eles me derem a autorização, de a certa altura ocupar um bocadinho para perguntar às pessoas todas que lá estão: vocês conhecem a história de Natal? Vocês sabem qual é o significado do Natal? Eu disse: irmão, acho muito bem. No domingo, fui ter com ele em Torre Bom José. Foi à festa, fui, pois. Mas já tinha, como disse o pastor, já tinha tudo combinado. E eles deram-me um bocadinho para eu lhes contar a história de Natal e lhes explicar porque é que fazemos isto tudo agora, nesta altura. Eu disse: sim, está bem. Ele deu àquelas pessoas, parece mentira, a melhor prenda que elas vão receber neste Natal. Depende delas recebê-la ou não. Mas ele deu aquilo que ele tinha. Porque ele sabe, pela sua vida e pela sua experiência, que a história do Natal é fiel e verdadeira. Os pastores, voltamos agora finalmente àquele versículo que eu li no princípio. Os pastores foram ver, saber e confirmar se era mesmo assim. E eu gosto disto, sabe? Há pessoas que é só emoção. Vocês dizem A e eles dizem B, agora é B. Agora é o A ou o B, é A, B. Quer dizer, para eles está sempre tudo bem. Estes pastores não, era gente séria.
Vamos ver se isto é mesmo assim. Que está às vezes muita festa é só para enganar o povo. Eles foram. E sabe o que é que eles descobriram? Que aquela mensagem era fiel e verdadeira. Aquilo que eu próprio descobri é que esta é uma mensagem que se cumpre na minha vida e que me dá tudo o que promete. Há muita publicidade que é enganosa. Promete tudo. Se eu fosse por essa publicidade, eu era o mais magrinha que hoje. Não acreditem, não dá. Mas eles foram ver. E eu fui ver. E ainda não tinha 5 anos quando experimentei. E até hoje, tudo o que foi prometido tem acontecido na minha vida. Eu garanto com a minha palavra, com a minha experiência, com a minha vida, que a história do Natal é verdadeira. E que o menino que nasceu, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu confirmo. E eu penso que vocês também. Os anjos foram ver. É mesmo assim, e porque é mesmo assim, eu recebi. E Jesus nasceu na minha vida. Amém. E se este ano tu queres ver mudança, queres ver transformação, se finalmente queres encontrar significado e propósito, experimenta o verdadeiro Natal. Convida Jesus a nascer na tua vida. O que é que esta história promete? Ou o que é que Jesus que nasceu promete? Salvação, cura, libertação, provisão, proteção. Vá acrescentando. Por fim, a vida eterna. Nós podemos dizer que a fé está confirmada. E a resposta excede as nossas expectativas. Amém? Em último lugar, e agora é que vocês vão zangar comigo, eu sei, alguns. Mas ficar zangado comigo, perdoa-me a mesma, porque é Natal. Não, vocês, quando ouvirem o que eu vou dizer, vocês vão perceber. Estava a ser muito bonzinho até agora. Em sexto lugar, Natal é tempo de alegria pela fidelidade e pelo amor de Deus. Lemos há pouco Lucas 2:20. Os pastores voltaram com alegria. Sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a mensagem do Natal limpa o nosso homem interior, afasta e remove tudo aquilo que não presta, de tal maneira que o verdadeiro propósito da vida é por Deus restaurado em nós, e isso dá-nos profunda e verdadeira alegria. Os pastores sabiam que finalmente Israel ia experimentar algo de extraordinário. Porque aquele menino que nasceu era o filho que tinha sido prometido. Era o rei que era da descendência de Abraão, que vinha da linhagem de Judá, que era da casa de Davi. Era aquele que seria rei eterno. Porque se os irmãos forem lerem Gênesis 49, creio que é 7. Quando Isaac está a abençoar os seus filhos, ele abençoa Judá. Ele diz, a ti, à tua família, à tua linhagem, pertence o cetro. E o cetro, isto é, o reino, não se apartará de vocês até que chegue Siló. E Siló é dos nomes mais antigos que são dados ao Messias nas Escrituras. Jacó, abençoou o seu filho Judá com esta promessa: de ti nascerá um reino que irá diretamente até eu enviar o meu escolhido. A Davi, que aparece no meio da linhagem, foi dito, e dar-te-ei sempre descendência sobre o teu trono. Sabe o que é o Natal? É o dia em que nasceu o último descendente. Já não é preciso mais ninguém. Desde aquele dia, o trono está ocupado e ficará ocupado por toda a eternidade. Quando João, que o conheceu bem, ouviu, quando ele lhe apareceu no livro, na ilha de Patmos, e João escreveu o livro da Revelação, ou do Apocalipse,
João, no capítulo 19, no versículo 11, fala da sua segunda vinda. A primeira vinda, ele veio humilde e morreu na cruz. Da segunda vez que ele regressou, ele ficará nas nuvens e vai chamar-nos para nos encontrarmos com ele. Mas depois ele virá uma segunda vez a esta terra. E se vocês começarem a ler Apocalipse 19, 11, e se vocês não gostam muito do Apocalipse, deixem o que está para trás e comecem a ler só a partir dali. E João viu o céu aberto e viu os exércitos de Deus. E aquele que comandava os exércitos de Deus vinha vestido de branco, com vestes salpicadas de sangue, montado num cavalo branco, e na sua coxa trazia o seu nome. Da primeira vez que ele veio, Pilatos mandou escrever na cruz por cima dele: este é o Rei dos Judeus. Título fraco e pequenino. Quando ele voltar a segunda vez, na sua coxa ele tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Deus eterno, da linhagem, da descendência de Abraão, da linhagem de Judá, da casa de Davi, o cumprimento das profecias. O Deus zeloso que se esforçou para que tudo isto acontecesse. Porque tal como Jeremias ouviu o Senhor dizer: eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Por isso nas Lamentações Jeremias diz: grande é a tua fidelidade. E se Natal é tempo de alegria, porque os pastores vieram cheios de alegria por tudo o que viram e ouviram. Então eu gostaria, para terminar, que tu percebesses que este Natal é o tempo de Deus para tu parares com as tuas lamentações, com as tuas tristezas, com as tuas amarguras. É o tempo para parares de perpetuar a dor e a tristeza da falta de esperança, que mostra apenas que tu não confias nem em Deus, nem nas suas promessas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que este ano, em muitas casas, a mesa é a mesma, mas alguns lugares vão estar vazios. Ou pela distância, ou porque a morte aconteceu. Não sei como vocês são brasileiros, mas nós portugueses somos trágicos nisto. Perdi é para sempre. Vou carregar eternamente isto. Vou viver eternamente esta dor. Porque ele era tão bonzinho, ela era tão bonzinha. Ai, não sei. E se tu achas que Deus, o Pai, está feliz no céu, quando Ele se separou do Filho por tua causa, quando o Filho dele veio para te dar vida, quando tu ainda estás hoje aqui agora a viver debaixo da bênção, da graça, da proteção de Deus, e mesmo assim escolhes a tristeza, a dor, a miséria e a amargura para viveres dia a dia, estás errado, irmão. Aprende com os anjos. Depois de terem conhecido Jesus e a história do Natal, eles voltaram com grande alegria. E se tu não vives esta alegria, é porque ainda não experimentaste o verdadeiro Natal. Ainda estás preso a muitas coisas. Ainda muitas coisas são demasiado importantes para ti e choras porque as perdeste. E não és capaz de te alegrar e regozijar porque Ele vive. O trono já esteve vazio, mas agora o trono está ocupado. O Cordeiro está vivo. O leão dominará para sempre. O Senhor voltará para mim e para ti. Se isto não é motivo de alegria, se preferes continuar a viver eternamente de preto, cabeça baixa, lamentando-te, recusando viver a vida, eu acredito que estás a pecar. Porque Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Vida no meio das tragédias, vida no meio das dificuldades, vida no meio da dor. Não podemos alterar as coisas que aconteceram, mas podemos escolher como viver a nossa vida. Olhando para Ele, que é o autor e o consumador da fé, confiando nas suas promessas, esperando nele. E isso, irmãos, vai encher a tua vida de gozo, paz e alegria. Ai, mas eu tenho que viver, eu tenho que vestir preto até morrer,
E não chega a vestir preto. Tenho que pôr ainda um chale preto sobre a minha cabeça. Verão ou inverno tem que ser. Para quê? Para as pessoas saberem que tu perdeste alguém. Julgas que os outros se interessam com as tuas perdas. Por causa dos outros, vais perder a bênção, a alegria, o gozo de Deus na tua vida, só para que os outros não falem mal de ti. Quando meu pai teve um AVC grande, tive que o levar ao hospital. E estávamos no hospital e estavam duas moças, 30 anos, assim, já são moças, 30 anos, depois já tenho 64, elas são moças. Estavam as duas a conversar e era uma assim, eu devia de ir à minha terra agora, que é Páscoa. Mas não posso ir. E a outra diz, não podes ir, porquê? Porque não tenho roupa preta. E ela diz, mas porquê que tens roupa preta? Então, minha mãe morreu já há 3 anos, ou o que foi. E lá na nossa terra é tradição. Quando morre assim um pai e uma mãe, nós vestimos luto até ao fim da vida. Então eu não posso lá ir porque não tenho roupa preta. E ela disse assim, bem, deixa lá, disse a outra. Eu arranjo-te uma saia. Que eu tenho lá uma saia, arranjo. Agora só precisas de arranjar alguém que te empreste uma blusa. Ela não estava triste, a rapariga. Tinha seguido com a sua vida, o que é normal. Mas para ir à terra, para agradar às pessoas, só podia ir de preto. Eu acredito que Deus teve uns minutos de luto. No dia da crucificação, às 3 horas da tarde, o céu escureceu. A tristeza de Deus foi tanta que a terra tremeu. Aqueles que tinham morrido na fé ressuscitaram naquele dia. Foram os que ressuscitaram primeiro, por causa de Jesus. Mas depois daí, o sol brilhou. E no domingo da ressurreição estava uma bela manhã, que as mulheres de madrugada foram e o sol brilhava, iluminava o caminho. E não diz que nenhuma levava chapéu de chuva, pois não? Não. Estava um dia lindo. Jesus veio para que a tua vida se transforme num dia lindo. A dor da separação permanece até ao fim. Até ao fim vamos sentir a falta do pai, da mãe, do marido. E se for de um filho, então, é contra a natura, como nós dizemos. Mas não deixes que essa dor estrague aquilo que Deus tem para ti. Não foste chamado para viver nas trevas, na dor, na miséria. O salmista diz que ele é aquele que levanta a nossa cabeça, que nos exalta. Lemos no princípio deste culto, no princípio, o fim do Salmo 23. Se tivéssemos lido o versículo antes, tínhamos lido, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei não só na casa, mas habitarei com o Senhor da casa para todo sempre. Porque tu já tens vida eterna hoje. Por causa de Jesus, a vida eterna não é quando morreres, é hoje, aqui e agora. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não diz quem crê no Filho há de ter, quem crê no Filho tem. Vida eterna é a presença de Deus. E se o Deus do sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso está contigo e em ti, deita fora. Limpa a casa. Tira a tristeza. E como a história da dracma perdida, volta a encontrar, não a moeda, mas o gozo e a alegria que Deus tem para ti. Estás longe, estás sozinho, não deixes que isto estrague o teu Natal. Saudades da família, saudades daquele abracinho, saudades daquela comida gostosa que a mãe faz e que mesmo que a esposa seja boa cozinheira, comer em casa da mãe é diferente, não sei porquê. Sabe sempre diferente, não é? É sempre. Mas porque isso não é possível, será que não há Natal? Jesus nasceu. Jesus nasceu em ti, Ele está contigo. Hoje e agora. Mas eu, se estivesse na minha terra, eu estou aqui em Portugal, mas esta não é a minha terra. Eu sou cidadão de outro reino. Isto aqui não me diz nada. Esteja eu onde estiver, estou sempre em terra estranha. A minha cidade está lá. Foi com esta fé que Moisés viveu e morreu e que todos os outros homens viveram e morreram. Eu estou caminhando para lá.
Eu tenho uma herança à minha espera. Não importa se eu aqui sou um imigrante bem-sucedido ou não. Na casa do Pai há uma herança guardada para mim. Incorruptível e incontaminada. Eu quero ir ouvir aquelas palavras que dizem: vem bendito meu Pai, e toma posse de tudo que está preparado para ti, desde a fundação do mundo. Amém? É isso que me importa. Portugal, Brasil, Angola, São Tomé, seja onde for, essa não é a minha terra. Amém? Eu sou de cima. As leis que regem a minha vida estão escritas no Sermão da Montanha. Os princípios pelos quais eu me rejo estão escritos no Sermão da Montanha. As leis que me dominam são aquelas leis que vêm de Deus, que dizem: quanto mais dás, mais tens. Quanto mais te humilhas, mais serás exaltado. Quanto mais perdoas, mais serás perdoado. Quanto mais te querem carregar, vai com paz e com alegria e serás abençoado. E quando quiserem fazer mal e quando quiserem amaldiçoar, responde com bênção. Não responde com raiva, nem com zanga. Nem digas: olha, desejo-te o dobro daquilo que me desejas a mim. Não. Diz só: o Senhor te abençoe. Ah, mas você, o Senhor te abençoe. Se precisar de mim, eu estou sempre por aqui. Então Natal será Natal. Passou o tempo. Oh, desculpem. Não passou assim tanto. Natal é só dia 25, hoje ainda é 11. Ainda temos tempo. Temos tempo para orar. Podemos orar juntos?